pessoas, tudo certo com vocês? Cheguei de novo feliz e contente para mais uma aula de literatura. E agora, agora vem Parnasianismo Brasil. O que rolou no Brasil durante o Parnasianismo? É agora a hora, solta essa vinheta, bora lá. Muito bem, pessoas, chegamos de novo para mais uma aula e essa aula vai ser sensacional, a aula de Parnasianismo. Parnasianismo do Brasil, nós já falamos lá de Portugal e agora vamos entender o Brasil. Pois bem, primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, quando eu falo de Parnasianismo, eu estou falando de literatura, estou falando de um processo que é mais na ordem da poesia, beleza? Nós já vimos isso lá no Parnasianismo de Portugal, falei isso para vocês. O que rolou aqui no Brasil em relação ao Parnasianismo? Bom, primeiro, o Parnasianismo iniciou no Brasil com a obra chamada Fanfarras de Teófilo Dias, certo? Lá de 1882. 1882, Teófilo Dias, com a obra Fanfarras, deu início ao Parnasianismo no Brasil. Lembrando sempre que as escolas literárias acontecem no Brasil sempre na sequência de Portugal, porque eles pegam a ideia da Europa e trazem para o Brasil. E aí, obviamente, tem as características próprias daqui, mas com base na característica da escola literária que rola na Europa. Muito bem, chegando aqui, qual que é a ideia dos escritores parnasianos? Eles buscavam um sentido para a existência humana, e aí por meio do que? Da perfeição estética. O grande lance do parnasiano é a perfeição estética, certo? Essa perfeição estética, ela vai trazer, então, dentro da escrita do parnasiano, uma preocupação com a estética da poesia, com a forma de escrita, não tanto com o conteúdo. Por isso é dito a arte pela arte. É por isso que o parnasianismo é conhecido pela arte pela arte. A preocupação com a estética, com a beleza, com aquilo que é voltado para a poesia, a construção da poesia e não, no caso aí, preocupado com o conteúdo que está se trazendo. Beleza? Então o parnasianismo é a arte pela arte, preocupação com a poesia nesse sentido. As principais características parnasianas são quais? Vamos lá. Primeiro, essa arte pela arte, preocupação com a estética, com a beleza. Também o objetivismo e o universalismo, certo? Dentro da poesia, na maneira de trabalhar essa poesia. O cientificismo e o positivismo faz parte do parnasianismo, são os pensamentos científicos da época, certo? O pensamento filosófico da época que vai impactar na maneira de escrever no parnasiano. Os temas são baseados na realidade, isso é importantíssimo, certo? Ou seja, objetos, paisagens, elementos, fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica. Tudo isso vai ter dentro do Parnasianismo do Brasil. A busca pela perfeição, então a métrica perfeita, o soneto perfeito, as rimas perfeitas, tudo isso faz parte do parnasiano, beleza? Tudo isso é característica própria do parnasianismo. Também tem a sacralidade, o culto à forma, então tem um pouco de religiosidade, elementos religiosos no meio, isso é importante de lembrar. A preocupação com a estética, a metrificação, a versificação muito certinha, muito organizada, a utilização de rimas ricas e palavras raras, isso é importante também dentro aí da estrutura da poesia, a preferência por estruturas fixas, no caso o soneto, como eu já falei para vocês, e a descrição visual bem detalhada. E aí você vai entender que a poesia parnasiana, quando você lê, ela é tão detalhada, tão descritiva, que você consegue desenhar aquilo que está sendo retratado na poesia. Então, por exemplo, tem lá o vaso chinês. Se você pegar a poesia do vaso chinês, você consegue desenhar aquele vaso chinês de tanta riqueza de detalhes que tem na poesia. Você consegue construir o vaso chinês. Beleza? Tranquilaço isso? Show de bola, né? Nossa, que legal isso, professor. Então quer dizer que eu posso construir um desenho a partir da poesia? Sim. Tanto que eu fazia isso em sala de aula com os meus alunos de primeiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio. Eu trazia uma poesia parnasiana para eles e eles tinham que desenhar aquilo. E era muito legal, porque saiu muitas coisas desenhadinhas ali, muitas imagens formadas de tão detalhada que é a poesia parnasiana. Beleza? Muito legal. Dentro disso, quais são os principais autores do parnasianismo? Os principais autores são chamados de a tríade parnasiana. São três, né? Tríade, três, né? Três, muito bem. Tríade parnasiana, são três. Quem são eles? Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Esses são os três principais poetas parnasianos. E aí é a tríade parnasiana. Então, se você vê na prova lá, tríade parnasiana, eu tô falando de quem? Tô falando do Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia.
beleza? Esses três aí. Muito bem, falando um pouquinho de cada um rapidamente para você ter uma noção geral, quando eu falo do Alberto de Oliveira, ele é considerado um mestre da estética, certo? Lá de 1857 a 1937, foi o tempo que ele viveu aí, certo? E também ficou conhecido como o mais perfeito dos poetas parnasianos, ele era o mais perfeito de todos, né? Destacava em seus poemas a perfeição formal, bem como a métrica rígida e a linguagem bem esmerada, bem certinha. E, obviamente, né, é enquadrado no parnasiano aí a partir do segundo livro, que é Meridionais, beleza? Seu segundo livro aí. Show de bola, maravilha. Esse é o Alberto de Oliveira. O Raimundo Correia, é de 1859 a 1911, ele viveu aí, é enquadrado na escola parnasiana a partir do livro Sinfonias, certo? Antes disso ele atuava mais como romântico aí, com influência muito do Castro Alves e do Gonçalves Dias, beleza? Esse é o Raimundo Correia. Os seus temas preferidos aí dentro do Raimundo Correia são perfeição formal dos objetos, cultura clássica, aquela coisa toda, os diversos impressionistas para cantar a natureza, e aí como marca ainda a poesia de meditação, beleza? E também tem pessimismo e desilusão, são características próprias do Raimundo, tranquilo? Bem de boa? Sossegados. E eu tenho daí também o Olavo Bilac para finalizar a tríade parnasiana aí, desses grandes poetas parnasianos do Brasil, certo? Olavo Bilac, que viveu de 1865 a 1918, certo? Teve sua carreira inteiramente dentro do parnasianismo, ele é inteiramente parnasiano, usava uma linguagem bem elaborada, com inversões de estrutura gramatical, certo? Que é o hipérbato, né? Colocar o sujeito depois do verbo, aquela coisa toda. Isso também faz parte aí da escrita do Olavo Bilac, certo? Eu tenho a busca pela perfeição métrica, como todos os outros, e a produção literária dele está na obra Penóplias, certo? Via Láctea também, Sarças de Fogo, Alma Inquieta, As Viagens e Tarde. Beleza? Esse é o Olavo Bilac. Então, vejam que esses três caras constroem todo o estofo parnasiano dentro do Brasil, certo? Esses são os caras que fazem com que o parnasianismo aconteça de verdade aqui dentro. E eu posso falar mais um pouquinho ainda em relação ao parnasianismo. Se eu pegar e tirar elementos próprios do parnasianismo, eu vou fazer até já um pequeno adendo, já quase entrando no simbolismo, que é a próxima escola literária. Quando eu falo do parnasiano, você tem que pensar o seguinte: o parnasiano trabalha uma poesia descritiva, chamada de arte pela arte. Ele tem uma coisa alienada, ou seja, asocial, fora da sociedade, não se preocupa com temas voltados para a sociedade, ele se preocupa com a estética, com a beleza. É uma arte artificial, porque ela é pensada, ela é construída nos mínimos detalhes. Além disso, não há religiosidade, certo? Retrato belo, artístico, e é o fruto do racionalismo da época. Então ele é tão racional que ele trabalha com elementos, com objetos, com coisas, certo? É de origem clássica, por isso que tem lá uma retomada das coisas greco-romanas, beleza? É objetiva, desenvolvida na poesia, certo? E o seu momento histórico que está vivendo é o processo industrial e científico. Por isso que aparece também os pensamentos científicos dentro disso. A gente vai ver que depois a gente vai fazer um quadrinho desse também lá no simbolismo, para vocês entenderem um pouquinho o paralelo entre os dois. Mas é só para você já começar a pensar no simbolismo, que é um outro processo. Professor, eu queria saber mais, eu achei muito legal o parnasianismo. Não esquece, passa lá em www.professornozei.com.br, beleza? Lá tem tudo aprofundadinho para você também de literatura. Bom, mas é óbvio que nossa aula não acaba assim, de uma hora para outra, acabou a aula. Não, tem muita coisa. Que muita coisa que tem? Tem nossa paródia, tem nossa música do parnasianismo. Obviamente, a música vem junto com o meu amigo Joãozinho, do Litera Brasil, que é a hora daquele momento mais relax, que a gente pega tudo que eu falei pra vocês aqui e condensa no conteúdo da canção, pra você ficar aí com tudo na cabecinha bem guardadinho, bem de boa. Beleza? Muito bem? Muito bem, então tá na hora. Joãozinho, vem pra cá e solta o som. João, quer falar da música? Não, let's play rock and roll! É o parnasianismo que prega a arte pela arte, em poemas descritivos, ignorando a realidade. Isso que importa é perfeição, é parnasianismo então. Isso que importa é perfeição, é parnasianismo então. E tem Alberto de Oliveira, e tem o Raimundo Correia, mas o maior desses estetas, chamado príncipe dos poetas e autor de profissão de fé, é Olavo Bilac, autor de profissão de fé, é Olavo Bilac, Entra no quarto, fica quietinho, faz um poema bem bonitinho, usa soneto metrificado, verso perfeito, bem martelado, pode até ser
sobre um vaso. O parnasianismo é assim, é o parnasianismo, vai! Que prega a arte pela arte e poemas descritivos, ignorando a realidade. Isso que importa é perfeição, é parnasianismo então. Isso que importa é perfeição, é parnasianismo então. Isso que importa é perfeição, é parnasianismo então. E aí, tá curtindo mesmo? Então vai lá no canal Litera Brasil, óbvio, passa a nossa plataforma, professornozen.com.br. Também aqui, olha só, vale lembrar você de uma coisa muito legal, tem Spotify dessas músicas, Litera Brasil, Spotify também tem, que coisa louca. Também tem @professornozen no Instagram, @Litera Brasil no Instagram, e obviamente, tem você aqui, vendo para a família do Nonô, tamo junto, espero que vocês tenham gostado dessas aulas de literatura com as paródias do João junto aqui, com o professor Gabriel junto, tamo junto, misturado. Não esquece de clicar no Nonôzinho, clica na aula anterior, tamo junto, um abraço, até a próxima, fui!